De água desse tamanho aqui. Sabe o que significa essa taça desse tamanho? É que a pregação pode durar 2 horas. Tem água suficiente. Isso aqui é igual você colocar aquele tubo de oxigênio nas costas com a mangueirinha na boca. Você vai longe, você desce bastante na água, né? Queridos, brincadeira à parte. Diga, é preciso unidade para conquistar. Amém? O tema da comunidade para esse ano é unidade para conquistar. Nós não vamos entrar em 2024 sem algo no nosso coração que aponte para a unidade. Amém? A Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1. É melhor. Queridos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele antes de subir ao céu, Ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, só. Eu vou para que o Pai possa enviar alguém melhor. O Espírito Santo. Querido, a graça de Deus na nossa vida está porque o Espírito Santo habita em nós. E a nossa alegria, ou a alegria do Senhor é a nossa força. Diga, eu me sinto forte quando o Espírito Santo opera em mim. É assim, diga ao fraco nessa noite, eu sou forte. Mas não é simplesmente pelo fato de dizer eu sou forte por ser forte, mas é porque o ser mais poderoso da terra habita em você, é o Espírito Santo. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos em nós o Deus Espírito Santo. E Ele fez da sua vida santuário, morada. Amém, queridos? Quantos estão comigo, digam graças a Deus. Eu sei que tem muita gente com sono, aqui e lá, né? Mas nós vamos ser breve aqui na meditação, para falar um pouquinho sobre a unidade para conquistar. E por que é que nós entramos com esse tema, unidade para conquistar? Gente, nenhum casamento vai para frente se os dois não estiverem de acordo. Isso se chama unidade. Não se conquista nada se 2 não estiverem de acordo, não é isso? É preciso que haja concordância na terra para que haja a manifestação da glória no céu. A igreja só caminha na direção da sua prosperidade espiritual quando a sua membresia está unida na direção do propósito. E esse é o nosso projeto para 2024. Unidade para conquistar. Nós queremos fortalecer o nosso corpo ministerial de pastores, de líderes. Estamos preparando a igreja para um trabalho forte na área da família e na área do crescimento da maturidade, para que a gente posteriormente possa implantar as células. A gente já veio numa preparação a respeito de implantação de células, mas nós vimos a necessidade de fortalecimento da nossa liderança, fortalecimento da unidade da igreja, fortalecimento do propósito da igreja, para que a gente possa caminhar firme, para que a gente possa estar junto, andando na mesma estrada. Amém? Então nós poderíamos pegar um texto de Efésios capítulo 4, por exemplo, e falar sobre Efésios 4. Mas eu não vou pregar sobre Efésios 4, só vou fazer uma pequena leitura em Efésios 4. Uma pequena leitura. E depois nós vamos para Neemias. Amém? Efésios 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo.
Capítulo 4, versículo 1 diz assim, é só uma leitura, então preste atenção. Estão com a NVI? Vamos com a NVI então. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o outro versículo, tá bom? Vamos juntos aí fazer uma pequena leitura, não do texto todo. Vamos juntos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quantos aqui receberam uma vocação? Todos já receberam uma vocação, um chamado de Deus, um jeitão de ser, de viver, de agir e de pensar. É o chamado. Algumas pessoas acham que o chamado é quando alguém chama você, vem aqui você vai ser pastor, vem aqui você vai ser diácono, vem aqui você vai ser evangelista, vem aqui vai ser presbítero, vem aqui vai ser bispo, apóstolo, mestre, doutor. Às vezes nós pensamos isso. Mas todos nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Isso é uma vocação, é um chamado que nós temos para ir na direção. O restante é ministérios e dons. Dons para servir a igreja e ministérios para servir a igreja. O que deixa a igreja bonita, o que deixa a noiva adornada, o que deixa a noiva bonita para o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo, são os dons e os ministérios. Porque eles trabalham na vida da igreja para que a igreja seja cada dia mais santificada na presença de Deus. Amém? É para isso que serve. Então você pode dizer para o irmão assim, eu nasci para te servir. Mas não vai pedir um pix para ele. Entendeu? Porque tem muita gente folgada assim. Você fala que veio para servir, já fala, então passa um pix na minha conta agora. Ô irmão, caça um trabalho, ajuda nós, né? Oh. Então vamos junto. Versículo 2, podem ler. Isso traz unidade. Amém? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo. Façam o que, gente? Façam, leiam comigo todos, inclusive você que está distraído, leia comigo. Façam todo o esforço. Sabe por quê, gente? Porque não é fácil manter a unidade no vínculo da paz. É muito mais fácil a gente arrumar confusão e briga. É muito mais fácil a gente arrumar dissensão, divisão, confusão, porfia, ciúmes, intriga. É mais fácil viver na carne. Mas aqui a orientação do apóstolo é: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então qual é o vínculo? O que liga? O que liga? É aquilo que todo mundo quer. O vínculo da paz. Se você vive na guerra, como é que vai ter o vínculo da paz? Como é que vai conservar a unidade do Espírito? Se eu tenho um espírito guerreiro, gente, Deus me livre e guarde. Eu tenho que ser um guerreiro na fé, para conquistar no reino de Deus, mas não lutar uns contra os outros, não arrumar confusão uns com os outros, porque aí eu perdi o vínculo da paz, acabou a unidade, não tem como conservar a unidade. Amém? Então diga, irmão, tenha paz comigo, para a gente manter o vínculo no Espírito. Me ajuda aí, vai. Seja melhor em 2024 comigo, não seja tão, né? Ajuda nós, né, Pamela? Amém, irmão? Então parece bobagem, gente, mas quando a gente não observa um negócio tão simples assim, a nossa vida fica tão complicada.
Às vezes é um ano inteiro de labuta, de confusão, de intriga, um ano inteiro lutando, pelejando, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, que você quase não tem energia para viver a unidade do Espírito. Vamos baixar a guarda, menos eu, mais nós, e permitir que a paz entre dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, dentro da família, e que assim o Espírito Santo possa trazer a unidade entre nós. Aí o Espírito Santo falando comigo a mesma coisa que fala com você, vai ficar um negócio pianinho, vai ficar bom. Aí o negócio mais fácil é matar a carne, né? Que a carne é fraca, não é? É fraca a carne? Lógico que não, a carne é forte. Quem falou para você que é fraca? A carne é fraca para fazer as coisas de Deus. Vamos para a igreja hoje? A carne diz não. Você fala, ah, tá bom, então é não. Ah, vamos para o encontro de mulheres? Ah, não. Para quê? Já foi mês passado. E aí vem o que? A carne que é forte, dizendo para você, não faça as coisas de Deus, para você enfraquecer. Então é fraca para o pecado, mas é forte para te afastar de Deus. Então diga para você mesmo, que o meu espírito cresça, e que a minha carne morra. Amém? Eu estava pensando numa frase hoje, na verdade um texto, que a pastora Márcia estava lendo, acho que ela estava lendo Mateus 9, e se eu não me engano eu estava lendo Lucas 9, eu acho que é isso aí, que fala sobre perder a vida, né? Dar a vida por perdida. A pergunta é: custa alguma coisa viver com Jesus? Custa alguma coisa viver com o Espírito Santo na sua vida? Custa. O pai não fala assim para o filho: filho, custa você obedecer? Não é? É tão difícil você obedecer? Aí a pergunta que eu faço: custa muito você aceitar Jesus e viver com Jesus? Quantos acham que custa muito? Quantos acham que não custa nada? Foi isso aí que levou a turma tudo para o inferno, viu? Essa dúvida, sabe, essa coisa de dúvida, passa a dúvida no coração, nem cá, nem lá, é morno, não é, né? Vou me tartear, ou é quente ou é frio. Gente, o que custa aceitar a Jesus? Custa a sua entrega total. Viver para Cristo Jesus significa dar a sua vida por perdida. Então, quando você tem que escolher entre algo do Senhor e entre algo da sua vida cotidiana, escolha do Senhor. Priorize a vontade de Deus, priorize as coisas de Deus, priorize o reino de Deus, priorize a obra de Deus na sua vida, porque assim você será um homem ou uma mulher vencedora. Nós vamos falar um pouquinho sobre unidade para conquistar, mas eu preciso ter essa noção, que a minha vitória começa com a minha decisão. É o quanto vale realmente, o quanto custa servir a Jesus. E a gente tem que ter a consciência que custa tudo. Aquele que não perder a sua vida, não achará. Mas aquele que perder a sua vida, achará. Em Cristo Jesus. Amém? Então não tem. Se você diz que é cristão, mas não vive a vida cristã, querido, então desculpa aí, o negócio está errado. Agora, se você é cristão, e você entende que
que custa, que teve custo, que a sua vida não é mais sua, mas é de Cristo, que você não pertence a você mesmo, mas você pertence ao Espírito Santo, diga: é nesse momento que começa a minha unidade no vínculo da paz com o Espírito Santo. A nossa unidade não começa quando eu tomo uma decisão, eu vou estar unido com os irmãos na igreja. A minha unidade começa quando eu digo: Espírito Santo, me domina, a minha vida pertence a Ti, faz o que o Senhor quiser com ela. É nesse momento que você tem uma unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então fica mais fácil você ter unidade com o irmão que está à sua frente. Amém? O que diz aqui Neemias? Neemias, a história de Neemias é uma história bacana de se ler. O livro todo de Neemias. Neemias, ele era um judeu que foi levado da sua terra, de Jerusalém, para a Babilônia. E nessa caminhada que ele foi para a Babilônia, ele parou em Suzã, no período em que a Pérsia dominou a Babilônia. Então agora eram os persas que dominavam toda a região, era a potência mundial na época, naquela região. E Neemias foi levado para lá. Em Jerusalém ficaram algumas pessoas. E nesse período de guerras, de lutas, o que aconteceu com Jerusalém? Os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Portas queimadas, diga, portas queimadas e muro derrubado. Diga, se o muro está derrubado, qualquer um entra. Se o muro está derrubado, qualquer um entra, você não tem moral. Os inimigos caçoam de você, os inimigos zombam de você, porque a cidade está sem proteção. Diga, cidade sem proteção. Então Jerusalém estava humilhada. Diga, humilhada. É assim que ela estava, uma cidade humilhada. Era assim que os inimigos viam Jerusalém. O povo fora da cidade, alguns poucos passando fome, sofrimento e humilhação. E queridos, essa mensagem chegou 1.600 quilômetros aonde ele estava, Neemias estava. O Mário, que é um homem viajado, 1.600 quilômetros, Mário, deve dar daqui lá em Porto Alegre, mais ou menos, não é isso? Daqui no Mato Grosso. Pensa aí, irmãos, é uma viagem de 1.600 quilômetros, 1.600 quilômetros, é chão. Mas um dos irmãos de Neemias foi até a região em que ele estava, e ali relatou para ele. Quem era o rei na época era o Artaxerxes primeiro, e ele estava em Suzã, 1.600 quilômetros de Jerusalém. E ele chegou ali, falando para Neemias: e aí, como é que está a nossa região? Como é que está lá Jerusalém? E aí o seu irmão chegou e falou para ele, relatou: olha, as portas estão queimadas, os muros derrubados, a situação é de humilhação total. E naquele momento nós vamos ver o que aconteceu. Um pequeno trecho aí. Isso está acontecendo em mais ou menos 465 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, 465 anos antes de Cristo.
Então, o que acontece? Essa é a situação. Neemias está lá. O que Neemias é? É o copeiro do rei. O que é o copeiro do rei? Vocês já assistiram filmes que todo rei tem um copeiro, não tem? O que o copeiro faz? Ele experimenta tudo que o rei vai tomar. Antes de o rei tomar, é ele que experimenta. É ele que cuida de toda a bebida do rei. E antes do rei beber, ele toma daquilo para que o rei saiba que não tem veneno nenhum. Mas isso é uma posição de privilégio. Não é uma posição ruim. É como se fosse um FBI em volta do governo, do governador, do presidente, cuidando. E o copeiro, como tinha muita traição naquela época, de alimentação, de bebida, de envenenamento, os copeiros estavam ali para servir o rei. Então diga para mim, Neemias vivia uma vida tranquila, no conforto do palácio, homem de confiança do rei, tinha a guarda do palácio, porque protegia o rei, protegia imediatamente, o protegia também, comia e bebia do melhor, dormia bem, e de repente chega uma notícia da terra dele, 1.600 quilômetros longe dali, dizendo que os muros tinham caído, derrubados, que as portas tinham sido queimadas. Então o que ele faz? Vamos ler aí Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Por que é interessante esse ano que ele coloca aí? É porque através desse ano a gente consegue ver que ele ficou aproximadamente 4 meses em jejum, antes de falar com o rei. Nós vamos ver um pedacinho da história só, não vamos ler tudo, é só um trechinho que nós vamos falar hoje, amém? É um pequeno trecho, para que você entenda coisas que são importantes. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, podem ler. O que ele fez então? Chorou, jejuou e orou. Mas por que é que uma pessoa a 1.600 quilômetros, vivendo num lugar bom, tranquilo, sossegado, com toda a mordomia, vai se preocupar com os irmãos que estão a 1.600 quilômetros longe dele? Diga: esse amor é o amor que vem de Deus. Porque nós vamos ver que essa oração, que esse posicionamento moveu o coração de Deus. Preste bem atenção, todas as vezes, diga, todas as vezes que eu me movimento para trabalhar na minha vida, ou na vida de alguém, e a propósito do Senhor, Deus está operando. Deus já estava operando na vida de Neemias, a gente sabia disso. Olha o que diz aí o verso 5 ao verso 11, eu vou ler um, vocês vão ler outro. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus. Gente, por que é que ele está começando a oração desse jeito? Por que é que ele está começando a oração desse jeito? Nós vamos ver agora. Vamos seguir, vamos lá. Podem ler. Que os teus para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disse a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Então a infidelidade, o pecado, o fato deles terem abandonado a Deus, o fato deles terem deixado a lei de Deus, a vontade de Deus de lado, fez o quê? Que eles fossem espalhados por toda a terra. Mas Neemias está entrando aonde? Na fila da intercessão para reivindicar uma promessa de Deus. Então, qual é a diferença entre alguém que conhece a promessa e alguém que não conhece a promessa? É o acesso a Deus, é o jeitão de entrar na presença de Deus. Porque o que está acontecendo aqui, o povo largou Deus de lado, o povo abandonou a lei, o povo abandonou o temor a Deus, o povo abandonou aquilo que Deus havia colocado no coração deles. Eles deixaram de amar a Deus, Deus deixou de ser o seu Deus, porque eles se afastaram. Mas agora, um ser que foi levado cativo, que está a 1.600 quilômetros de Jerusalém, Deus vai usar, diga, Deus pode usar alguém de perto, mas pode usar alguém de longe. Não há limite de espaço físico nem temporal para Deus, queridos. A oração dos santos pode muito em seus efeitos, por quê? Porque Deus, Ele vai se posicionar diante daquele que está no meio, na frente da intercessão. O cara sentiu a dor do outro lado, já começou a orar e jejuar, já começou a reivindicar de Deus. O Senhor não fez essa promessa a Moisés? O Senhor não fez essa promessa a Abraão? O Senhor não fez essa promessa aos pais, aos patriarcas? O Senhor não fez essa promessa? E ele veio buscando a promessa, e com muito temor, ele chega diante de Deus e diz, nós temos pecado contra ti. Como é difícil dizer, nós temos pecado contra ti, nós temos andado num caminho fora do caminho do Senhor, nós temos vivido a vida do jeito que a gente quer viver. Mas hoje é a noite, querido, 2023, da gente entrar na fila da intercessão e mudar a nossa história, em nome de Jesus. É hoje, querido, é hoje. Vamos seguir até o verso 11. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Por que é que Deus estabelece o seu nome aqui hoje?
Diga, por minha causa. Diga, eu sou testemunho vivo da glória do Senhor. Amém? Sou eu e você que estabelecemos, está aí. E ele está dizendo, Neemias está dizendo aí, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Vamos lá, 10. Eles são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Gente, estrategicamente ele já está orando para ir para a presença do rei. Ele já começou a orar. Mas não foi um negócio assim não. Foi rapidão não. Então diga, toda a consequência do pecado e da iniquidade é consequência. Então o pecado vai trazer sempre uma consequência. E o que muda a situação da consequência é o arrependimento, é a intercessão, é estar na presença de Deus. Então diga assim, Deus pode mudar a minha situação, o meu cativeiro, hoje. Não importa o que você tem vivido, a forma que você tem vivido. O que importa é você olhar para hoje. Muros derrubados, portões queimados, humilhação. Talvez seja assim que você esteja vivendo, ou viveu esse 2023. Humilhado, derrubado, para baixo, é o pecado dominando, o pecado tomando conta, são as decisões erradas, posicionamentos ruins, o casamento ruim, a família ruim, uma situação difícil. Pode ser que não seja nada disso. Mas é isso que está vivendo Jerusalém. É isso que estava vivendo naquela época Jerusalém. Por causa dos erros e por causa do pecado. Mas a solução de Deus estava com o próprio Deus. Diga, a solução está nas mãos de Deus. Amém? Diga, o arrependimento é o caminho. Neemias capítulo 2. Vamos lá do verso 1 ao verso 6. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Mas dessa vez, né, depois de uns meses jejuando e orando, para chegar na presença do rei, ele chega com a cara meio triste. É igual o Benjamin chegando para a Fernanda, né? Ele olha, Nana, é a banana que ele quer. Logo, se ele não recebe a banana, ele fica triste. Ou nervoso, né, filho? Reação. É a reação natural. Então ele estava num estado de espírito, é assim que ele estava sentindo, é assim que Neemias, o copeiro, o judeu, estava vivendo naquele momento. Na presença do rei, ele veio servir o rei, e o rei viu que o rosto dele estava triste. Então o que o rei pergunta para ele? Versículo 2: Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Está triste só
pode ser do coração, da alma. Com muito medo, o que Neemias fez? Eu disse ao rei o quê? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que está sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, ele poderia estar acusando a Babilônia, a Pérsia, de ter destruído a cidade, mas ele só se posicionou. Falou, como é que eu posso, rei? Olha aí o laço afetivo. Como é que eu posso estar feliz se a cidade, ele nem disse qual é a cidade, né? Mas falou, se a cidade dos meus pais foram sepultados, está destruída. Portões queimados, muros derrubados. Ele foi por esse caminho. A pergunta do rei e o posicionamento dele. Ele já estava orando. Diga, se ele estava orando, ele estava na direção de Deus. Ele pediu a oportunidade para Deus para falar com o rei, e ainda foi falar com medo. Ele estava com medo de falar com o rei. Ele chegou com um semblante entristecido. O rei perguntou, por que você está assim? Está doente? Ele falou, não estou doente. Mas por que você está com essa carinha desse jeito, ô Neemias? Não, é porque é o seguinte, os meus pais em Jerusalém, onde eles são sepultados, está destruída. Então ele segue. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus. Mas ele já estava orando. Não foi um negócio atropelado. Ele está vindo na direção de Deus. Amém? Então vamos lá o que ele diz. Até o verso 6. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Vamos lá. Então o rei estava na presença, presente a rainha, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Amém? Um homem de palavra. Vai demorar tanto tempo, rei. Tanto tempo. O rei acreditava nele? Sim. O rei acreditava nele. Que era uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que estava orando, buscando a direção de Deus. Sentiu a dor de Jerusalém estar destruída. Lembrou das promessas que Deus havia feito a Jerusalém, aos judeus. Ele estava lembrando de tudo isso, ele estava sentindo, por que é que nós perdemos a promessa, por que aconteceu tudo isso, por que nós estamos espalhados, por que nós estamos padecendo, sendo humilhados, porque a gente está vivendo desse jeito. Então quando chegou a mensagem para o coração dele, gente, ele já falou, somos nós, não é Deus. A gente precisa fazer uma avaliação do nosso ano para ver, queridos, se somos nós e não Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo contrariando a vontade de Deus, contrariando a palavra de Deus, vivendo muitas vezes no pecado e queremos estar vivendo a plenitude da terra. Aí a palavra que vem para o nosso coração é aquele que não perder a sua vida, não pode achá-la. A gente só vai encontrar realmente a plenitude da nossa vida, ou aquilo que Deus fala, vida em abundância, é a vida com Cristo Jesus e o seu Espírito Santo. Muitos acham que
A plenitude da vida é tudo que você pode ganhar, comprar, gastar, viver, usufruir da terra, viajar, isso e aquilo. Isso não é a plenitude da vida. A vida prometida por Deus é a nova vida. E a nova vida vem com Cristo. A nova vida é Cristo. A nova vida é viver no Espírito Santo. Amém? Essa é a condição. Se a gente pode viver alguma coisa na terra, nós vamos viver, amém? Mas não podemos esquecer que a vida dada por Deus, a nova vida dada por Deus, é a vida em Cristo Jesus. É a vida no poder do Espírito Santo. Amém? Nós vamos lá para capítulo 6, versículo 3. Eu vou avançar aqui, porque a partir do versículo 2, 7, 8, ele já está indo para lá, ele pede as cartas para poder ir pegando madeira, ele pega as cartas para poder passando pelas cidades, até chegar a Jerusalém. É 1.600 quilômetros, voltando, pegando madeira, passando por regiões para poder construir o muro e construir os portões da cidade. E aí, quando ele chega em Jerusalém, ele passa ali uns 3 dias só sondando para verificar como é que está a situação da cidade, como é que estão as pessoas. E ali tem uns caras ali, Sambalá, Tobias, tem uns camaradas ali, que eles são contra o povo de Deus. E eles já começam, diga, o inimigo está sempre preparado para me infernizar. Neemias, antes de ir lá para o 6, vai para o 2:10 aí, por favor. Neemias 2:10. O que é que diz aí, olha? Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quando eles viram que começou uma movimentação para trazer um benefício para o povo de Deus, os inimigos já começaram a se levantar. Então diga, todas as vezes que eu estou me levantando, ou estou recebendo a bênção, através de alguém, o inimigo vai se levantar. Alguém veio e te abençoou, fala, mas eu não, está abençoando o cara, pô. Aí não. Então o inimigo sempre vai estar preparado para se levantar contra você, para tirar a sua bênção. Então Neemias vai devagarinho, ele sonda a cidade para ver como é que está, para começar a trabalhar. E esses caras começam a perturbar, para atrapalhar a obra. Então lá no versículo 3 do capítulo 6, ele diz algo. Capítulo 6, verso 3. Leiam comigo aí. Podem ler juntos, vamos lá. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Os inimigos escreveram uma cartinha dizendo, escuta rapaz, traz a turminha, vem aqui no bosque para a gente bater um papo, desce aqui no bosque para a gente trocar uma ideia a respeito da obra, vem aqui. Mas no coração de Neemias, ele já sabia que eles estavam preparando uma emboscada para matar Neemias. É assim que o inimigo age, meu irmão, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. É assim que ele age sorrateiramente. Ele te chama para um cantinho, ele começa a tricotar com você para poder te passar rasteira. Ele vai te seduzindo aos pouquinhos. Vem para cá para a gente conversar sobre essa grande obra que você está querendo fazer. Vem para cá, vamos trocar uma ideia aqui no bosque.
E Neemias está trabalhando no seu projeto, no projeto que ele se comprometeu com Deus a fazer, no projeto que ele começou a orar 4 meses atrás, quando ele estava a receber a notícia, ele começou a orar e jejuar, o coração dele rendido a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo, olhando para as promessas de Deus, clamando pelas promessas de Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo obreiros, pedindo material, pedindo tudo para a reconstrução, gente. Diga, para reconstruir. Nós precisamos de líderes, precisamos de trabalhadores, e precisamos de material. E ele preparou tudo isso, gente. Ele não veio de mão vazia. Aí você diz, eu quero a restauração do meu casamento, mas como é que você está começando ele? Eu quero a restauração da família, como é que você está fazendo isso? Tem algum planejamento aí? Colocou diante de Deus? Como é que está a organização da sua vida? Como é que você está planejando isso? Começou a orar, jejuar, pedir a Deus a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, ou vai no oração mesmo? Ele orou na presença de Deus, buscou recurso, buscou material, buscou tudo o que precisava, e ele tinha do lado dele a presença de Deus. Ele tinha a assinatura de Deus debaixo daquele projeto, amém? Quando os inimigos chamaram ele, para ele descer daquilo que ele estava fazendo, ele dividiu as famílias, cada família ficou numa região daquela muralha, e cada família foi reconstruindo um pedaço. Diga, a muralha foi reconstruída em 52 dias. Fica de pé. Diga, a muralha foi reconstruída em 52 dias. A muralha foi reconstruída em 52 dias. Agora, olha aqui. É isso que eu quero que você veja. Ele mandou os mensageiros lá para Sambalá, para Tobias. Ele disse o seguinte: lê comigo, estou executando um grande projeto e não posso descer. Quantas coisas a gente começa e para? Quantas coisas a gente começa e para na nossa vida? Você diz que vai fazer e não faz, que eu digo que vou fazer e não faço, que digo que vou ler a Bíblia e não leio, que vou orar mas não oro,